Louvo sempre ao Senhor que nos dá a graça e o privilégio de estar na casa do Senhor, no altar do Senhor. Seja Deus glorificado, amém? Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Faz tempo, né, o pastor Jonas? Ele disse ali para ele, faz tempo. Faz, achei que tu tinha esquecido de mim. Mas é uma alegria estar aqui. E principalmente que a gente lembra desde o comecinho das congregações aqui, né? Lá naqueles tempos. Glória a Jesus, Deus é bom. Salmo 119, verso 25. Então é sempre uma alegria e a gente está com os amigos, companheiros de tanto tempo. Glória a Jesus. O Salmo 119, o verso 25, diz: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aleluia. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Amém? Deixa assentar, meus amados. Glória a Jesus. Nesses dias que estamos passando, esse mês de maio, ficou na história, né? E ainda não acabou. Esse mal todo que se abateu no estado, não tem como a gente fugir disso. E não tem como a gente não pensar nisso também à luz da palavra de Deus. Há pouco tempo passamos pela Covid, né? Essa pandemia que isolou todo mundo. Ou tempo difícil. Hoje é mais específico o Rio Grande do Sul, mas o efeito está sendo outro, que é unir os bons, amém? Mas também mostra duas coisas, que eu tenho repetido algumas vezes nesse mês que a gente está por aí ministrando. Uma palavra de Deus lá em Deuteronômio, que diz que o Senhor conduziu o povo, é Deuteronômio 8, conduziu o povo ao deserto, e diz: o Senhor te guiou pelo deserto, o Senhor te humilhou, te fez passar fome, para ver o que estava no teu coração, se obedeceria à palavra do Senhor. O Senhor te sustentou com maná, e a gente, quando fala no maná, a gente se alegra e louva pelo grande milagre, só que o maná é uma lição de humilhação, porque todas as manhãs a pessoa dependia de colher o maná para o dia somente. Então eu tinha que ficar naquela agonia, será que amanhã vai ter maná de novo? Então, maná no deserto é você estar com a mão estendida esperando um milagre todo dia. E isso que aconteceu e está acontecendo nos nossos dias aqui, independente se era pobre, se era rico, se tinha ou se não tinha, milhares de pessoas ficaram dependendo de uma marmitinha todo dia. Todo dia. Ali em Parobé fizemos muito. Igrejinha, Três Coroas e por aí fora, Grande Porto Alegre, nem se fala. Andando nas ruas, vê as pessoas na beira da faixa, debaixo de lona, olhando para casa sem condições de entrar, dentro de carro, recebendo na beira da BR, uma marmita, uma cesta básica, alguma coisa. Pessoas que tinham tudo, e literalmente a água levou tudo. Então não tem como a gente não olhar isso à luz dos acontecimentos, assim, à luz da palavra, esses acontecimentos. Que a Bíblia nos adverte como fim dos tempos, sinais. Terra em convulsão, planeta, cada região um tipo de problema, que se intensificam a cada dia, esse é o sinal, a intensidade com que as coisas vão acontecendo e aumentando. Paulo também usou uma expressão na carta aos Romanos, ele disse assim: tudo o que foi escrito anteriormente, para nosso ensino foi escrito. Então, quando eu me refiro a alguma palavra do Antigo Testamento para a gente ministrar, eu gosto de ressaltar isso porque a antiga aliança foi uma aliança um tanto limitada, com uma nação apenas, família de Jacó, que eram descendentes de Abraão. Abraão teve muitos descendentes, mas foi através da família de Jacó que formou a nação Israel, com quem o Senhor fez a antiga aliança. Então ela é bastante pequena e bastante resumida, mas é cheia de tipologias e simbologias proféticas que apontam para o Novo Testamento, que é a plenitude do plano salvador do Senhor. Então ajuda a gente a entender.
neste salmo que acabamos de ler, este versículo, este salmo é um salmo que exalta a palavra de Deus, a bênção e a alegria daquele que observa a palavra, que teme a Deus. E nesta expressão, o salmista aqui, que provavelmente seja Davi, não se tem uma confirmação do escritor, mas provavelmente é Davi, ele disse: a minha alma está apegada ao pó. O que é isso? Um estado de quebrantamento. Iniciei falando desse problema todo, que todos estamos vivendo, o estado inteiro, para entender que há um quebrantamento. Porque existe um momento em que a pessoa se humilha e se quebranta diante de Deus, e existem momentos em que Deus permite um problema para quebrantar as pessoas. Ora, em 2010, nas pesquisas do IBGE, se identificou que o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com o menor índice de evangélico. Na época eu cheguei a guardar a revista, quando saiu essas estatísticas, e depois perdi com o tempo. Não achei mais nas minhas coisas lá em casa. Foi uma pena. E o título, na capa da revista, dizia assim: Pai de Santo de Bombacha. E a estatística é essa: Rio Grande do Sul, o menor índice de evangélico do Brasil, e com maior índice de Umbanda, Quimbanda e outras do mesmo segmento. Maior índice no Brasil. E a gente sempre dizia que era Bahia. Então, em 2010, o IBGE pôs isso, essa pesquisa. Lembro-me de um ano que o pastor Silas Malafaia veio fazer um evento ali, naquele anfiteatro ali, Beira-Rio. Chegou aí lá, Judas? Foi. Eu fui. Foi vários pastores. Eu não lembro exatamente o ano, mas é com uns 10 anos a mais. E ele fez uma reunião de pastores primeiro ali em Porto Alegre, num hotel, a gente esteve junto e depois participamos do evento. Foi muita gente. E o pastor falou que estavam vindo cooperar com o Rio Grande do Sul para um avivamento no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Naqueles dias, um outro pastor, não vou dizer o nome aqui, mas um programa de rádio muito ouvido aí pelo Estado, se sentiu ofendido. E ele, no rádio mesmo, ele falou que seria meio ousado da parte do pastor que veio aí, como se o Rio Grande do Sul não tivesse avivamento. Ele se sentiu ofendido, né? Então, vem lá do Rio, faz um evento de avivamento, como se no Rio Grande do Sul não tivesse. Quantas pesquisas estão provando que não há. Porque o avivamento ele tem duas coisas muito marcantes. Muitos sinais poderosos, sobrenaturais de Deus, milagres e sinais, maravilhas, e conversão de almas em número, em massa. Se nós temos o menor índice de evangélico no Brasil, como é que nós dizemos que nós somos os avivados do Brasil? Não somos, porque o índice de conversão é muito baixo no Rio Grande do Sul. Tem um pastor amigo meu que está em Sapiranga já há alguns anos, da Missão Batista, veio do Rio de Janeiro, e temos os nossos pastores em Canoas que vieram do Rio de Janeiro. E os pastores lá de Canoas disseram: lá no Rio de Janeiro a gente pega uma sala, começa um trabalho, em 60, 90 dias está cheio. Aqui no Rio Grande do Sul a gente leva anos para reunir 30 pessoas. E o pastor ali da Batista, em Sapiranga, veio para ali, empolgado, começou o trabalho ali, tá bom o trabalho dele. E ele disse assim, trouxe um grupo de missionários do Rio de Janeiro, umas 15 ou 20 pessoas, não me lembro bem, para fazer evangelismo na rua, em Sapiranga, nas casas e tal, e voltaram assombrados para a igreja. Pastor, o que é isso? Ele diz: bem-vindo ao Rio Grande do Sul, um povo frio e resistente ao evangelho. Nós temos que se conscientizar disso, gente. Então, quando eu olho para a palavra, como este salmo que ele disse, minha alma está apegada ao pó, ou para os gaúchos hoje nós diríamos a lama, que até hoje muitos ainda tem, aí nessa região ainda tem gente que não conseguiu voltar para casa, na região do Grande Porto Alegre. E os que voltaram, e nós temos ido ali, como nossos irmãos em São Leopoldo e outros, a tristeza em estar dentro de casa, não tem o que tira o mau cheiro da lama podre que ficou. Agora o que eu vejo aqui, como eu disse, ou a gente se quebranta voluntariamente, ou chega um momento que Deus permite o quebrantamento. Pode ser bastante duro, mas deixa eu dar mais um testemunho. Numa época muito difícil de provações na minha vida, e eu clamando a Deus, e o Senhor me deu aquela palavra, agora eu nem lembro onde é que está aqui escrito, mas está aqui na Bíblia, depois tu acha em casa, tá? Que o Senhor corrige a quem Ele toma por filho.
E se o Senhor não te corrige, então não é filho, mas é bastardo. Como também diz que a correção, no momento, não parece de prazer ou de alegria, mas depois ela produz um fruto de vida, bênção. Então alguns dizem, pastor, é meio ingrato ministrar a palavra e falar dessa maneira, mas a gente tem que entender quando a gente está debaixo de uma correção de Deus. Se não entender isso, vai continuar penando. Então a verdade é que esse mal está fazendo a diferença, literalmente águas divisórias. As pessoas matam mostrando toda a maldade que há no coração, saqueando, assaltando, tiroteando até as pessoas que iam levar socorro, se aproveitando da tragédia, para não falar dos nossos urubus políticos que se aproveitam e se alimentam da tragédia dos outros. É triste no Rio Grande do Sul, no Brasil, essa situação. Os camaradas fazendo propaganda política, não estou falando de partido, todos os políticos, da maioria. Temos gente boa, mas a grande maioria, se aproveitando de uma tragédia para se promover em cima. Eu digo urubu de plantão. Então, se nós não olhar para essas coisas, como esta palavra, a minha alma está apegada ao pó. Mas na segunda parte ela vem um clamor. Aleluia. Que clamor é este? Vivifica-me segundo a tua palavra. Agora, quando diz vivifica-me segundo a tua palavra, vamos continuar na autocrítica, permita, igreja. Observe que a palavra de Deus foi sendo banida dos púlpitos, em termos gerais. Não estou falando desta denominação ou aquela, aquilo. A igreja no Brasil. Eu sou nascido e criado na igreja. Eu e minha esposa que está, a gente é obreiro desde 1979, quando comecei como auxiliar. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente já viu muitas fases da igreja. E naquelas fases em que predominava duas coisas, oração e palavra de Deus. Do meu tempo, as vigílias, as orações, a mãe e o pai iam para a oração, pegavam a gente pela orelha e botavam embaixo do banco ali. Não ficava correndo pelo corredor da igreja. O porteiro trazia pela orelha e botava ali junto com o pai e a mãe e ficava ali. E a oração daquele tempo não era oração de joelho, 1 hora de oração. Jejum ia até as 3 da tarde. E pregava, muita pregação da palavra. Mas com o passar do tempo isso foi se transformando. A música sempre fez parte do culto, é lógico, mas foi tomando o espaço e foi tirando a palavra. Vigília não é mais vigília de oração, é de cantoria. E muitos pregadores viraram animador de plateia e vendedor de bênção, ou vendedor de falsas promessas. E um povo iludido dá até a camiseta na promessa de riqueza e prosperidade. E o Evangelho de Cristo, ele nunca foi terreno, ele é celestial. Jesus desceu do céu para preparar um povo, não para ficar na terra, mas para levar para o céu. Só que o Evangelho inverteu tudo nesses últimos tempos, esse Evangelho moderno de hoje, sei lá, as estratégias do diabo sempre foram as mesmas. Você vai olhar a geração antes do dilúvio, que acabou com o dilúvio, foi acabado com o dilúvio, foi uma geração que se misturou. E na mistura do ímpio e dos fiéis surgiu a pior geração possível. E Deus exterminou com o dilúvio. Hoje nós estamos vivendo uma geração de mistura, que você não sabe quem é quem na vida. E os falsos profetas, mentirosos e enganadores, que fazem do evangelho e gostam nos nossos púlpitos, vendendo falsas promessas, um evangelho falso. Quando a Bíblia diz que a promessa que não se cumpre adoece o coração, gera problema, ou seja, gera mais incredulidade. E nós estamos cheios de gente com essa história, porque eu profetizo, porque eu libero, porque eu ordeno, porque não sei o quê, porque eu determino. Quem determina é Deus, irmão. Minha gente. Então Deus permite as coisas para corrigir e botar nos trilhos. A quem é filho, ele corrige. E aquele que é filho se sente corrigido, aceita a correção e entra no caminho. O que não é filho se rebela. O que não é filho murmura. O que não é filho bota toda a podridão dele para fora e mostra quem ele é. Mas quem é filho
se humilha diante dele. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe o que faz. E estamos aqui para aprender do Senhor. A minha alma está apegada ao pó, mas eu clamo: vivifica-me segundo a tua palavra, e não as falsas promessas dos falsos profetas, que têm enganado e levado essa multidão a sucumbir na tragédia. Promessas que nunca se cumprem. De gente que transformou o Evangelho de Cristo num balcão de negócios, forçando e distorcendo a palavra. Dá 10 que você ganha 100, dá 100 que você ganha 1000. São mentiras. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A pandemia já mostrou isso. Muitos abandonaram a igreja. Estavam na expectativa de quando se liberassem, voltar. E eu falei com diversos pastores de outros ministérios, inclusive, dizendo: pastor, está difícil trazer o povo de volta para a igreja. E na época eu já disse: a pandemia vai mostrar uma coisa: os crentes fiéis vão sentir saudade dos cultos e vão voltar para a igreja, mas aqueles que estavam por estar não vão dar as caras mais, vão sentir que não fez falta para eles. E estamos vivendo isso. Então o mal mostra o que está no coração das pessoas. Quando Deus disse isso lá atrás de Moisés e Deuteronômio, não é que Deus não sabe o que está no coração, é para revelar para a gente mesmo. E é nós que não sabemos o que há no nosso coração. Se Jeremias já disse: enganoso mais que todas as coisas é o coração humano. A gente se engana com as emoções e sentimentos da gente mesmo. Então não é para revelar para Deus. Deus conhece tudo, é onisciente, mas é para revelar para a gente mesmo. Daí a gente olha e diz: o Senhor tem razão de permitir isso, o Senhor tem razão de fazer isso. Mas observe o seguinte: as pessoas tementes a Deus, a quem sofreram juntos, sofreram. Quantos irmãos nossos perderam tudo? Mas Deus está repondo duplicado. O que Deus fez com Jó? O que Deus fez com Jó? Diz que Deus deu para ele duplicado depois da tragédia. E nós estamos vendo, e ontem também ouvimos testemunho na ceia em Parobé, estamos vendo testemunhos de pessoas que dizem: pastor, eu já estou tendo coisas muito melhor do que o que eu tinha antes. Estão ganhando. É ganhado? É recebido? É. Mas é a misericórdia e o amor de Deus através de pessoas. Estamos trabalhando em Parobé diariamente ali, montando cestas básicas, kits de higiene, limpeza, e distribuindo ali. Mais de 30 cidades estão sendo atendidas. Ali virou um centro logístico de distribuição. É caminhão chegando e caminhão saindo, levando e trazendo coisa o dia inteiro. E nós montando cesta básica e coisa ali. Irmãos, é incrível. E abrem caixas que vêm lá de cima. Ontem foi lido uma série de cartinhas que estão vindo de pessoas de várias regiões, como de Sorocaba, que veio bastante coisa, lá de São Paulo, e de outras regiões, e as pessoas mandando cartinhas com mensagens bíblicas, com oração, crianças escrevendo. Foi lido vários antes da ceia, foi uma comoção, uma coisa linda. Então a gente está vendo a emoção, está vendo assim o amor, está vendo aquilo dos filhos de Deus, de pessoas de bem, às vezes até independente do que a religião é, mas o que há de bom no coração das pessoas está sendo mostrado. Mas os maus, o que há de mal no coração deles também está sendo mostrado. É aquela palavra do profeta Malaquias: outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o fiel, que serve e que não serve. Então são essas coisas. Então quando diz: vivifica-me segundo a tua palavra, não existe avivamento sem palavra de Deus. Por que é que foram banindo a palavra dos púlpitos, e a igreja teologicamente, na fé, foi enfraquecendo e virou uma igreja materialista, terrena, apegada em promessa de riqueza e prosperidade? Quando Jesus disse: não entesoure aqui. Vamos traduzir o que Jesus disse: a enchente vem e leva, mas entesoure no céu. Lá não tem enchente, lá não tem tragédia. Lá tem coroa, tem galardão, tem recompensa. Lá está a verdadeira prosperidade do crente. Ah, mas e aqui, pastor, isso é voto de pobreza? Não, aqui Deus promete cuidar, Deus promete suprir toda a nossa necessidade, mas Ele não promete fazer todo mundo milionário, não, porque nossa vida aqui é por propósito. Tem gente que é chamada não para ser missionário, para ser pregador, mas tem outros que Deus chama para ser milionário, para sustentar missionário. Então cada um tem que entender o propósito. Se Deus quer te enriquecer, amém, mas entenda o propósito dele na obra. Nunca é com objetivo terreno, sempre com objetivo espirituais.
Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra é a base de fé, de vida, é o pão, é o sustento, é tudo. Jesus disse lá em João para os judeus: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Dizer, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, que dá vida. Aleluia. Quando você vai para João capítulo 1, diz Jesus Cristo, o verbo é palavra, palavra em ação, palavra de Deus. O verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. E diz assim: todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali a palavra viva. E Apocalipse diz que João viu ele com a aguda e afiada espada que saía da sua boca, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva, aleluia. Então esta palavra é que pode dar vida. Efésios 6 diz que a palavra é a espada do Espírito. Como é que nós queremos avivamento sem palavra? Você foi tirada dos púlpitos a pregação. A maioria dos eventos que vão hoje é 2-3 horas de louvor e 15 minutos para a palavra. E os chamados coach de hoje estão dizendo que mais que 18, 20 minutos é perder tempo. Mas para cantar você pode cantar 2 horas, 3 horas, mas a palavra tem que ser 18, 20 minutos, que passar disso é perda de tempo. Olha, a unção de Deus nos leva além dos nossos limites naturais. Se essa geração apressadinha da internet hoje não tem paciência de prestar atenção meia hora numa palavra, de ler um livro de 20 minutos, meia hora, porque vive só de manchete, esses videozinhos curtinhos, rapidinho, que não se aprofunda em nada, é só no raso, na superfície. Se o inimigo colocou essa geração nessa situação, a palavra de Deus ainda é um rio. Ezequiel 47. 1000 provas, água pelo tornozelo, mais 1000 pelo joelho, mais 1000 pelo ombro, mais 1000 era um rio que tinha que nadar. A palavra de Deus não tem limite, o homem não põe limite, a natureza humana não põe limite, a unção do Espírito nos leva além de todos os nossos limites naturais. Como é que os coaches vêm querer botar um limite na igreja, um limite natural? Só pode estar vindo do inferno. Tudo que vem contra a palavra, limitar a palavra, tirar a palavra, só pode vir do inferno. Só tem um interessado, que você não navegue, não nade nesse rio do Evangelho. Só tem um interessado, que é Satanás. Porque quando você mergulha nesse rio, é ilimitado o que pode haver e acontecer. E para Deus não há limites. Aleluia. Profeta Abacuque, lá no capítulo 3, no verso 2, ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Por que a gente tem um povo, uma geração hoje que não tem mais temor a Deus? Trata Deus como o cara lá de cima, o velhinho, cabeça branca, não sei o quê. E alguns pregadores dizem: você tem que botar Deus na parede e dizer: ó, a tua palavra diz, eu exijo, eu quero. Inverteu, mas que Deus virou servo da gente, de certos pregadores, não da gente, Deus nos guarde. Inverter, porque Deus virou o servo, mas o Senhor tem que fazer. Então, à medida que a palavra vai sendo tirada, o temor vai indo embora. O Abacuque disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Por que Abacuque disse isso? Esse profeta deve ter vivido, profetizado, 600 e poucos anos antes de Cristo, ou seja, foi um pouco antes da destruição de Jerusalém pela Babilônia. Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Só que o reino do norte, o Israel, já havia sido destruído no ano 722 pela Síria. Então esse profeta viveu nesse período entre a tragédia da invasão do reino do norte pela Síria e antes um pouco da invasão do reino do sul, que Israel estava dividido na época, Judá, pela Babilônia. Então num tempo de muita agonia e dor. E você observa no primeiro capítulo que ele começa, esse livro é uma reclamação, não é o profeta falando a palavra de Deus para o povo, é ele falando do povo para Deus. Ele começa dizendo, lá por exemplo, capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouves? Então era uma espécie de reclamação, dizendo: olha, Israel está sendo castigado pelas nações ímpias, nações piores, estão sendo usadas, ou seja, oprimindo, escravizando, destruindo Israel,
E parece que Deus não faz nada, e os anos vão passando, mais de 100 anos, Israel sofrendo, e parece que Deus silenciou. É nisso que o profeta está dizendo: até quando, Senhor? Eu vejo a violência, eu vejo a maldade, eu clamo e o Senhor não responde. E esse povo ímpio maltratando o teu povo, até quando? Esse é o clamor aí do capítulo 1 de Abacuque, é um livro pequeno, 3 capítulos. E aí então ele inicia com essa reclamação, com esse gemido, pela dor que se prolonga. O que é isso? Quebrantamento. Minha alma está apegada ao pó. Mas aí no capítulo 2, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que o Senhor fala comigo. Aleluia! Palavra de Deus, irmão. Eu quero ver o que o Senhor fala comigo. Então eu vou ficar na vigia, eu vou ficar na torre, eu vou ficar esperando, eu vou ficar vigiando. Aleluia. Então o momento de dor, de quebrantamento, é o momento de ir para a vigia, irmão, para a presença de Deus e esperar: Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer nessa situação? Não é hora de abrir a boca levianamente e sair dizendo qualquer coisa que vem, desabafando, murmurando, pecando. É hora de chorar, mas chorar onde? Aos pés de Jesus, e parar para ouvir. Então diz ele assim: então eu me colocarei, né, na minha posição de vigia e ficarei aguardando para ver o que o Senhor fala comigo. E estando o profeta nessa posição, Deus falou com ele. Aleluia! Deus falou com ele, disse que ia e fez a promessa. Você lendo o livro, você vai entender. Pode ler em casa depois. É 3 capítulos, é pequenininho. Se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, você vai ler essa semana. Chega em casa e lê os 3 capítulos. Aí você vai entender que o Senhor respondeu ao profeta e disse que ia punir os ímpios, as nações ímpias que estavam, massacrando Israel. O Senhor ia vingar, ia punir essas nações, e prometeu, aleluia, restaurar Israel. Glória a Deus. Então veio a resposta. Aí você entende melhor aquela palavra que é muito conhecida da gente, lá quando ele encerra no capítulo 3, no verso 17: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e o campo não produza o mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí você vai entender por que ele disse esse versículo. Porque quando ele chorou e se queixou do problema, mas ficou na posição quebrantado, humilde, ouviu Deus falar, ouviu a promessa da restauração, ainda que não seria para os dias dele, mas quando ele ouviu, ele disse: então eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que hoje esteja faltando tudo, ainda que hoje tenha acabado tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque ele diz e ele cumpre sempre o que ele diz. E ele diz que vai punir o ímpio e vai restaurar o seu povo. Ele prometeu que vai fazer. Então eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque ele vai fazer. Aleluia. Entendeu por que o profeta disse isso? Aleluia. Porque ele entendeu a fidelidade de Deus e a justiça de Deus. Deus ainda é o Deus que opera a justiça na terra. E a gente precisa entender um outro ponto. A gente pensa muito no trato individual, e é claro que Deus trata no individual com as pessoas. O problema é que a gente fica pensando só nisso, como dizer: eu estou na bênção, eu não merecia isso, eu não sei o que. A gente pensa muito no individual e esquece que existe um trato de Deus no coletivo. E quando você olha para essas histórias todas da Bíblia, você vai ver isso, que a paciência de Deus, ela tem um limite, e Deus vai aturando a impiedade de um povo, de uma nação, até um certo ponto. Quando tem o limite, a justiça começa a vir, e aí é uma punição coletiva. Mas e o irmão que está junto lá na cidade que foi toda destruída? Porque alguma cidade foi destruída a cidade inteira, ou que ali em Canoas, São Leopoldo, o bairro inteiro, crente, não crente, não importa a religião, todo mundo debaixo d'água. E dentro alguns acham assim: mas tinha gente que não merecia. Mas a gente está no coletivo. Então vem o juiz de Deus no coletivo, amém? Mas dos dele ele vai cuidar. Mas até morreu, irmão. Morreu, está na glória, coroado. Está entendendo? É difícil para a gente, mas é a realidade. Então nós vamos entender a maneira de Deus agir nessas coisas.
que existe um trato individual, mas existe um trato coletivo de Deus nas coisas, mas que o resultado que Deus quer e pretende sempre será melhor para os seus, para quem aprende a lição, é claro. Agora, para aqueles que continuam rebelados, continuam no pecado, isso é revolta, porque Apocalipse mostra isso. Quanto mais os juízos de Deus revelados no Apocalipse caem, mais os exércitos do anticristo, da besta lá se revoltam, mais o povo se revolta contra Deus. E esses sinais estavam hoje, essa guerra, por exemplo, de Israel, lá com os terroristas, Hamas, o que está mostrando? Agora nos Estados Unidos está acontecendo lá um protesto, mas na frente da Casa Branca lá, de pessoas que apoiam o Hamas e que são contra Israel lá, e acontecendo aqui também. Então as pessoas parecem que quanto mais são punidas, mais aparece o mal que está no coração. Então mostra isso, por isso é necessário essas coisas acontecerem, e nós precisamos entender essas coisas, aleluia. Em Ezequiel 37, o profeta diz que o Senhor tomou numa visão e levou ele no meio de um vale de ossos, e fez ele andar e observar toda aquela situação. E aí o Senhor disse: profeta, poderão viver esses ossos? Poderão viver? O profeta, eu digo assim que ele foi sábio, né? Ele não quis ser incrédulo de dizer, não, eu não creio, é impossível que ossos misturados ele volte a viver. Mas também ele não duvidou de Deus, não quis expressar sua dúvida. Ele disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Aí o que o Senhor disse para o profeta? O que é profetizar? Não é essas falsas promessas que está enchendo os púlpitos. Profetizar é proclame a palavra do Senhor. Proclame a palavra do Senhor. Então, à medida que ele anunciou a palavra de Deus, disse ele assim: eu comecei duas coisas. Eu comecei a ouvir um barulho. Aleluia. Lembra que no dia de Pentecoste, a gente diz que deu um vento. Não deu vento. Ele disse: nós ouvimos, vocês ouviram um som como de um vento forte e impetuoso. Eles ouviram um som, aleluia. Quando você olha lá, diz assim, quando o profeta profetizou, diz ele que ele ouviu um ruído no vale, aleluia. Começou a ouvir um barulho, um ruído, e quando ele ouviu esse ruído, ele começou a ver que os ossos se moviam, crânio que estava para um lado, perna para o outro, braço para o outro, começavam a vir se ajuntar cada um no seu lugar, e foi colocando as coisas no seu lugar. Claro que é uma profecia sobre a restauração de Israel, então uma profecia sobre a restauração espiritual. A palavra de Deus começa a botar as coisas nos seus devidos lugares, está entendendo? Ela que ajusta, ela que coloca. Então começou a vir as peças, os ossos de cada lado, e foi formando os esqueletos, e foi formando tudo, colocando cada coisa no seu lugar. Quando ele anunciou a palavra, veio o poder, veio o agir, veio o mover, e os corpos se formaram, cresceu carne, músculo, pele, mas ele olhou e disse: não estavam vivos, era um corpo, mas ainda estavam caídos. E o Senhor disse: profetiza de novo, profetiza o Espírito. E ele proclama a palavra mais uma vez: Espírito Santo vem Espírito, sopra nos quatro ventos e vem sobre esses corpos, e diz que o Espírito veio, entrou neles e se colocaram em pé um exército numeroso. Aleluia. Então, quando a palavra que vem do alto, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, não falsificada, como disse Pedro na sua primeira carta, que como meninos devemos ansiar, desejar afetuosamente no leite materno, genuíno, não falsificado, aleluia, não um evangelho falsificado que está sendo semeado hoje, reunido multidões, mas um evangelho que eleva o teu coração, tua mente e teu pensamento a Cristo, aos céus. Aleluia, aleluia. E o caminho para o céu se passa por um lugar chamado Calvário, significa cruz, aleluia. Jesus saiu de Jerusalém, foi ao Calvário, foi crucificado, foi sepultado, ressurgiu e de lá subiu ao céu. 40 dias depois, é claro, não foi imediato, me entenda por favor. Então esse ainda é o caminho de hoje. Nós vamos pelo caminho do Calvário, onde nosso pecado foi pregado na cruz, crucificado em Cristo. A Escritura, a cédula, a promissória que era contra nós, foi pregada com ele na cruz, aleluia. Fomos livres de toda a condenação. Para isso precisamos olhar para ele e permanecer nele, olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Aleluia.
Ficamos em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória. Proclamei a palavra, disse o profeta, e eu comecei a ouvir um ruído. Que ruído é esse? O mover do Espírito. Eu creio que está vindo avivamento verdadeiro para nós, Rio Grande do Sul. Eu creio que está vindo, depois deste quebrantamento, a provisão, o mover de Deus. Eu posso ouvir um ruído, eu posso ouvir um ruído, e em breve veremos os sinais do milagre do Senhor. Eu creio nisto. Aleluia. E você que crê comigo, vamos fazer um clamor agora. Vamos fazer um clamor agora. Por nós, pelo nosso estado, pela igreja do Rio Grande do Sul, pelas pessoas que têm estendido a mão para ajudar, que têm demonstrado amor, pelos fiéis, que a graça e a misericórdia do Senhor venha, que esse avivar, este despertar venha, e você começa a dizer: Senhor, começa por mim. Começa por mim, começa a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Quer chegar à frente para nós orar? Vem. Quer chegar à frente para esse clamor? Vem aqui. Que sabe Deus vai fazer grandes coisas através de você, por você. Quem sabe você é uma das ferramentas que Deus está afiando, preparando para esses dias. Olha, presta atenção no que o Espírito fala ao teu coração, naquilo que Ele move a tua alma. Presta atenção nisso, é o chamado dEle. Você pode ser o grande instrumento de Deus para esses dias. A palavra de avivamento, a palavra de vida, de encorajamento, de restauração, proferido por quebrantado que está aí. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. E eu estou vendo esses sinais de avivamento aqui. Ninguém quebranta, ninguém derrama uma lágrima se não for tocada pelo Espírito, se não for tocado pela palavra. E você que está em lágrimas aqui, que está em lágrimas aqui, é porque o Espírito está tocando a tua alma. Não tenha dúvida, não tenha receio da liberdade. Deixa Ele mover, deixa Ele mover. Oh, glória, aleluia. Seja renovado, seja renovada, seja batizado no Espírito Santo, seja batizado, seja cheio da graça. Não se contente com pouco. O rio é para nadar, não é para caminhar com água pelo tornozelo, não, é para nadar. Deus forte e poderoso na batalha, Deus maravilhoso. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, o Deus forte em quem confiamos. Erguemos nossa voz no clamor desta manhã, pelo nosso estado, Rio Grande do Sul, pela tua igreja, pelos irmãos que aqui estão, começando por aqui. Senhor, aviva, desperta, enche do Espírito Santo, dá uma visão espiritual cada dia ampliada, aumentada, acrescentada, visão de fé. Senhor Jesus Cristo, enche do teu Espírito, batiza aquele que não é batizado, renova aquele que faz tempo, que está meio acomodado, reaviva o dom da língua, de profecia, visão, revelação, a pregação, a mensagem, Senhor Jesus Cristo. Traz, Senhor Deus, aviva o teu povo, Pai. Senhor Jesus, se compadece, estende a tua mão de misericórdia sobre o nosso estado, sobre este povo, e envia socorro. Abençoa aqueles, Senhor, de todo o Brasil e de fora do Brasil, que tem estendido a mão e enviado auxílio, enviado socorro. Que a tua mão recompense e abençoe a vida de cada um, será o nosso clamor. Te adoramos e te louvamos, porque o Senhor é bom e fiel, e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, adore e glorifique.
você volta ao teu lugar. Por isso que nós voltamos de volta. Aleluia, porque o Espírito Santo